Pegue aí a tua Bíblia e vem comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje no capítulo 4. Quarta-feira nós começamos, então foi quarta 1, quinta 2, sexta 3 e hoje sábado, capítulo de número 4. Paulo, ele começa falando aqui no capítulo de número 4 sobre características daquele que serve ao Senhor, daquele que trabalha na obra de Deus, a humildade, a fidelidade e, acima de tudo, a certeza de quem você é. Eu gosto muito do versículo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3, porque diz assim: embora pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, versos 3 e 4. Então, Paulo fala desse entendimento de nós sermos humildes, fiéis e no serviço do Senhor termos a certeza de quem verdadeiramente nós somos. Aqui no comentário do texto, tá? No comentário aqui, ou melhor, do vídeo, eu falo dessa questão de humildade ligada àquela situação de você não querer ser o dono da verdade, de você estar disposto a ouvir e aprender. Quantas vezes que ao longo de décadas de ministério eu não me deparei com pessoas que queriam tomar decisões que muitas vezes eram até boas para a obra. Eu me lembro uma vez de um casal que eles queriam se batizar, haviam chegado na igreja há pouco tempo, e eles falaram: olha, nós aceitamos a Jesus em tal situação, em tal evento, nós queremos nos batizar, mas eu notei que havia algo de estranho no casamento deles, e conversando com o marido me falou sobre algumas situações. Eu falei: querido, você precisa ser tratado, é importante, e que isso seja ajustado. É bem verdade que lá em Atos, capítulo 3, teve muita gente que se batizou ali com situações não ajustadas. Mas se você tem um entendimento, se você sabe, é melhor você acertar do que ficar edificando sobre um fundamento que não vai resolver. É algo muito sério isso, querido, querida. Eu tinha muito interesse naquele número de batismo, mas aquele era um problema extremamente complicado que precisava ser tratado. E quando eu falei para aquele marido que nós íamos tratar primeiro o assunto para depois procedermos ao batismo, ele reagiu negativamente e depois saiu falando para as pessoas que eu havia sido mesquinho e que eu não queria batizá-lo. E teve pessoas que vieram me perguntar: mas por que o senhor não vai batizar o fulano? Eu falei: não, ele tem uma situação que precisa ser tratada, não dei detalhes, não era ético compartilhar o que realmente estava acontecendo. Às vezes, querido, querida, a gente não conhece toda a história. E é por isso que a gente precisa ter o cuidado de julgar os outros. É importante deixarmos que a sentença do julgamento seja dada pelo Senhor. No verso 5, Paulo fala: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará a intenção dos corações. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Então, é muito curioso, aqui no comecinho, né, a gente vê a igreja de Corinto criticando aquilo que era o trabalho de Paulo, questionando as suas ações, ou até mesmo eu fico imaginando, né, dizendo assim: olha, outro poderia fazer melhor. E aí, então, o que Paulo fala para a igreja de Corinto? Que Deus vai trazer à luz as coisas ocultas, que vai manifestar o que era o verdadeiro sentimento do coração,
e que Deus era o seu juiz. O Senhor é aquele que julga com justiça, ele conhece todas as coisas. Ele é aquele que conhece o pensamento e o intento, a mente do homem, o sentimento do homem. E aí, nos versos seguintes, do verso 6 em diante, você vai ver Paulo ensinando a vencermos o partidarismo, a não nos ensoberbecermos a favor de um líder, jogando um contra o outro. E ele fala aqui nesse trecho de 1 Coríntios capítulo 4, que os apóstolos de Cristo são chamados para sofrer por causa da iniquidade do mundo. O mundo julga os apóstolos e os outros líderes da igreja como loucos. É o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes. Paulo usa até um tom de ironia, vós ilustres e nós vis, não valemos nada. E aí então, Paulo nos mostra que o reino de Deus, ele é guiado, ele é dirigido pelo poder de Deus, por meio daqueles que se dispõem a servir ao Senhor. Então, que eu e você tenhamos essa disposição. 1 Coríntios 4 é um texto de aprendizado. Tanta coisa importante, tanta coisa útil. Medite em 1 Coríntios 4. Coloque em prática. Seja humilde, saiba que Deus é o teu juiz. Não emita julgamentos antecipados também. E viva muito bem. Que Deus te abençoe.